Olá, tudo bem com você? Eu sou Davi Boechat e você está assistindo a série Relações Étnico-Raciais na Bíblia. Nessa aula, nós vamos falar de forma mais específica sobre a escravidão e a relação dela com a religião aqui no Brasil. Nas aulas anteriores, você viu como o cristianismo pode ser utilizado, e ele foi utilizado, como uma forma de não só justificar o racismo, da mesma forma que a ciência também foi utilizada para esse fim sórdido, mas agora a gente vai perceber como isso ecoou aqui no Brasil, no nosso país, de uma forma mais específica. E a gente começa falando sobre um movimento que não foi exatamente o da religião católica ou do protestantismo. A gente vai falar sobre o Islã. Isso porque, em 1835, a revolta dos malês, lá em Salvador, teve uma grande contribuição islâmica. Naquela ocasião, muitas pessoas vinham para o Brasil, muitos negros, também de forma livre. Nem todos eles eram escravos, isso diz algo para a gente, né? As nossas generalizações muitas vezes dizem respeito a colocar todo negro que veio para o Brasil como escravo. Apesar disso ser um número muito mais expressivo, nem todos foram. E a gente também consegue perceber com esse fato que nem todo negro seguia, por exemplo, uma religião de matriz africana. Hoje, muitas pessoas envolvidas com os movimentos negros tendem a dizer que é necessário ao negro, para ter identidade, voltar às religiões dessa forma, mas o que nós percebemos é que havia cristãos, também existiam islâmicos, enfim, as confissões de fé dos negros eram muitas, e não só aquelas que hoje a gente reconhece de alguma forma como parte da família de religiões de matriz africana. E a revolta dos malês teve como grande objetivo, né, para além da liberdade dos escravizados, também o desejo de implementar uma autoridade muçulmana na Bahia. O interessante é o que o Conde da Ponte, que foi governador da Bahia ali no iniciozinho do século XVII, dizia que os africanos daquela região do Golfo do Benin, que eram islâmicos, colocariam em risco a paz do sistema escravocrata. Mais de 600 pessoas participaram da revolta. E dentre essas pessoas estava a mãe do Luiz Gama. Se você lembrar bem das suas aulas de história na escola, no ensino fundamental, o Luiz Gama foi um grande abolicionista brasileiro, ele mesmo negro, havia nascido livre, isso porque sua mãe era uma dessas negras que trabalhavam, mas eram livres, e seu pai era um português. A história dele é muito triste. Num dado momento, ele é vendido como escravo de forma absolutamente legal pelo pai e vem parar em São Paulo, onde ele consegue provar que era inocente e tornou-se um rábula, que era uma espécie de advogado sem o reconhecimento do governo, por não ter conseguido, no caso dele, infelizmente, cursar a faculdade de forma regular. Agora sim, a gente vai voltar ao cristianismo, que é o grande protagonista da nossa série. E agora com um exemplo ruim. Se os islâmicos protagonizaram assim um exemplo que é positivo no sentido de terem se rebelado e buscado liberdade, o que é um anseio humano absolutamente legítimo, a gente consegue perceber que, infelizmente, quando a gente retorna ao cristianismo, no Brasil a gente também teve muita gente que deu suporte ao sistema escravagista. E um dos grandes exemplos para isso é o bispo Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho, que está aparecendo na nossa tela. O bispo Azeredo Coutinho nasceu em Campos, uma cidade no noroeste do Rio de Janeiro, e ele foi responsável por exportar para a Europa argumentos que eram utilizados para justificar a escravidão. Ele era reconhecido como um exímio autor, e resultado desse dom
usado para o mal, foram 2 livros. Um publicado em 1791 e que foi traduzido para o inglês e também para o francês, e um outro publicado em 1802, que foi traduzido para o francês. Olha, esses livros que o bispo Azeredo Coutinho publicou tiveram um impacto na Europa, o que fica claro pelo fato de que eles foram traduzidos. E foram utilizados como argumento para combater os quakers, que vocês já conheceram nas aulas anteriores. Com isso, a gente consegue perceber que, infelizmente, quando a gente fala da realidade nacional, o nosso cristianismo fez muito mais para apoiar, dar suporte, de alguma maneira apoiar a escravidão, do que manifestar compaixão àqueles que sofriam. E uma nota, assim, desse desejo por um cristianismo vivo e diferente é do doutor Luiz Antônio da Fonseca. Ele era um médico baiano que se envolveu de uma forma muito intensa com o abolicionismo. Escreveu um livro, A Escravidão, o Clero e o Abolicionismo, em 1887, um ano antes do fim da escravidão no Brasil. Nessa citação que vocês estão vendo na tela de vocês, ele comenta que existiam 2 tipos de padre no Brasil. E é claro, no decorrer do livro ele reconhece que existiam também alguns poucos padres abolicionistas, mas a maioria deles estavam divididos em 2 grupos. O primeiro eram dos padres que não tinham escravos, mas que, para agradar os seus paroquianos, simplesmente não abordavam o tema, não tinham nenhum tipo de preocupação com isso. E havia um outro grupo, muito pior, que era um daqueles que tinham também escravos. E aqui é uma coisa interessante para a gente pensar. As ordens católicas que foram instauradas no Brasil, desde o início do nosso país, quase todas tinham escravos. Mesmo as ordens que tinham voto de pobreza, utilizavam-se do trabalho escravo na administração dos seus mosteiros e conventos. O cristianismo no Brasil, minha gente, tem as mãos sujas com o sangue de muita gente. Ele se serviu e muitas vezes lucrou com a escravidão, uma vez que, às vezes, era a própria igreja que trazia navios repletos de homens e mulheres que seriam, aqui no nosso país, escravizados. Um outro exemplo do combate à escravidão aqui no Brasil foi o Joaquim Nabuco. Foi um diplomata e um senador, mas, sobretudo, é reconhecido na história como um patrono do abolicionismo brasileiro. Ele também escreveu bastante sobre a causa em favor dos negros. E no seu livro mais famoso, O Abolicionismo, publicado até hoje, e de grande valor histórico, ele comenta o seguinte: em outros países, a propaganda da emancipação foi um movimento religioso, pregado do púlpito, sustentado com fervor pelas igrejas e comunhões religiosas. Entre nós, o movimento abolicionista, nada deve, infelizmente, à Igreja do Estado. Pelo contrário, a posse de homens e mulheres pelos conventos e por todo o clero secular desmoralizou inteiramente os sentimentos religiosos de senhores e escravos. O interessante, porém, é que essa ideia do Joaquim Nabuco muitas vezes é compreendida assim como o fato de que o movimento abolicionista brasileiro seria completamente secular, apenas de natureza humanista. Mas a verdade é que ele também teve grande influência dos quakers, que a gente conheceu nas aulas anteriores. Um dos grandes especialistas em Joaquim Nabuco, o Antônio Penalves Rocha, na sua tese de doutorado, escreveu o seguinte: entre 1849 e 1878, ou seja, antes de Joaquim Nabuco entrar em cena, foram enviados ao Brasil várias petições
anti-escravagistas da Sociedade dos Amigos, tanto a inglesa quanto a norte-americana. Perceba, então, que, ainda que nós tenhamos tido no Brasil um movimento abolicionista muito mais político e que não tenha tido a força espiritual para combater esse mal, ainda assim, a força utilizada no passado, o exemplo deixado pelos quáqueros, pela Sociedade dos Amigos, impactou o Brasil muito tempo depois e para além daquilo que eles pretendiam. Acho que isso diz uma coisa assim para a gente. Os nossos esforços no Senhor, como diz a Escritura, nunca são vãos. Quem começa uma grande obra, um grande trabalho, nem sempre vai ver o resultado daquilo que plantou. Mas a gente pode trabalhar com a certeza de que o Senhor abençoa os esforços daqueles que trabalham em favor do que é justo. Quem começa uma catedral não a vê pronta. Às vezes vai enxergar no máximo o rodapé, mas isso é suficiente para que a gente mova, não pelo que a gente vê, mas pela esperança que está no nosso coração. Apesar disso, porém, ou seja, de todo esse engajamento a favor da escravidão por parte dos cristãos e do pouco movimento que eles tiveram para combater esse mal aqui no Brasil, a gente consegue perceber que em alguns momentos, mesmo sem querer, a igreja acertou. E a gente tem esse exemplo através das irmandades, que foram um meio para a inclusão social dos escravos. As irmandades forneciam um tipo de inserção e de inclusão social que era impossível aos negros, inclusive os escravos, em outros espaços. As irmandades forneciam auxílio no momento em que a saúde falhava, em que cuidados eram necessários. As irmandades estavam presentes nos momentos de festa e de comemoração. E as irmandades também tinham um papel até o final da vida, no momento do sepultamento. Veja, portanto, que, ainda que existisse tanta segregação no Brasil durante aquele período escravagista, a gente consegue perceber que o cristianismo, mesmo sendo muito pouco envolvido com a causa do abolicionismo, de alguma maneira conseguiu agir em favor das pessoas, promovendo algum nível de inserção social, como reconhece a Mari Del Priore, grande historiadora brasileira. Um outro exemplo de como o cristianismo, mesmo sem tanta boa vontade aqui no Brasil, contribuiu para a ascensão social de alguns negros, está na história do padre José Maurício Nunes Garcia, esse que aparece na nossa tela. Naturalmente, ele foi formado em teologia e teve, para isso, de ser liberado pelo bispo, que teve que desconsiderar o seu defeito de cor para que ele pudesse estudar no seminário. Padre Garcia foi um dos grandes compositores brasileiros de música erudita. O reconhecimento do trabalho dele foi feito até por Dom João, que o nomeou mestre de capela lá no Rio de Janeiro. As composições escritas por ele até hoje são muitíssimo respeitadas. E através da história dele, a gente consegue perceber que uma das poucas graduações disponíveis naquela época, e extremamente excludente, era uma das maneiras para melhorar de vida. E, no caso do padre, foi também a maneira dele se dedicar profundamente à música, que era a sua grande paixão, mesmo antes da teologia. Alguns historiadores vão dizer até que ele
busca a teologia como uma forma de se sustentar como músico. Primeiro a paixão pela música e depois a possibilidade de exercê-la através do ministério católico. Um exemplo mais atual, mais próximo da gente e que eu gosto muito é o do João José de Souza Marques. Ele foi um homem absolutamente incrível. Apesar de ter tido uma alfabetização tardia, o que aconteceu só quando ele tinha 17 anos de idade, lá no Colégio Batista do Rio de Janeiro, que fica na Tijuca e funciona até hoje, ele galgou grandes espaços na vida. Formado em teologia pelo Seminário Batista do Sul, hoje a Faculdade Batista do Rio de Janeiro, ele foi também servidor público no Distrito Federal, que era então o território hoje pertencente à cidade do Rio de Janeiro, e também destacou-se como um empresário na área de educação, tendo sido fundador do Colégio Souza Marques, que ainda funciona hoje e oferece diversos tipos de curso superior. Souza Marques também foi um pastor batista. Ele foi fundador de igrejas em diversas partes do Brasil, inclusive na minha cidade, Nova Iguaçu, lá no Rio, há uma igreja que ele mesmo fundou. Na política, ele também teve a sua inserção. Foi deputado distrital e o grande responsável pelas articulações que consolidaram a possibilidade de construção do monumento do Cristo Redentor. Ele conseguiu ali conversar com os deputados que eram contrários, que entendiam que aquilo seria um santuário, o que depois, agora no século XXI, acabou acontecendo. Para a tristeza dele, se estivesse vivo. Ele também foi presidente da Convenção Batista Brasileira e da Ordem dos Ministros Batistas do Brasil. Essa história mostra para a gente, tanto quanto a história do Padre Garcia, que a educação tem uma importância fundamental no processo de elevação do status social das pessoas. Ela mostra também que o cristianismo, quando vivido a sério, pode provocar grandes transformações. Quem diria que um menino, que até quase 20 anos de idade, mal sabia ler e escrever, poderia chegar tão longe e deixar um legado que persiste até os dias de hoje. Esse é o poder de Deus, que age através da igreja dele, trazendo mudanças e transformações sociais que impactam gerações, que atravessam a história e que podem nos inspirar ainda hoje. Nas próximas aulas você vai conhecer um pouco mais desses exemplos positivos da igreja cristã, que com todas as suas ambivalências, ainda é uma ferramenta fundamental para o combate ao racismo e à discriminação racial, seja no Brasil, seja em outros lugares do mundo. E a gente se vê lá. Te espero.